Olá, tudo bem? Então, estamos aqui ao vivo para falar por onde começar a organizar o dinheiro da empresa. Para você aí que sua empresa está crescendo e você quer organizar, já entendeu que a lucratividade do negócio depende do quanto você sabe gerenciar o dinheiro da sua empresa. Se você for uma pessoa organizada, souber fazer o gerenciamento desse dinheiro, você vai ter lucro. Se não, vai ficar tudo na questão da sorte. E a gente não pode trabalhar um mês inteiro esperando que a gente tenha sorte, que no final do mês o lucro apareça, que ele aconteça. A gente precisa fazer com que o lucro aconteça na nossa empresa. E para isso existe uma técnica que eu vou explicar aqui nessa live. Eu estou aqui aberto aqui para tirar qualquer dúvida, estou monitorando aqui pelo celular. Se deixar uma dúvida aí no chat, eu vou estar te respondendo, ok? Então vamos lá, criei um mapa mental aqui para ajudar aqui nesse processo. E aí a gente vai começar falando aqui sobre a importância da organização financeira. Só organizar aqui um pouquinho. Bom, primeiramente, né, saúde financeira. Paulo, empresa não é gente, tem saúde? Tem saúde. Né? Se você, a empresa, ficar doente financeiramente, não tiver dinheiro suficiente para honrar os compromissos da empresa, e muito menos os seus da pessoa física, a empresa não vai bem, ela não está saudável. Então, saúde financeira na empresa significa ela ter sustentabilidade, ela ter o dinheiro para pagar as contas dela, ela ter dinheiro para comprar mercadoria, ela ter dinheiro para fazer a formação do capital de giro, para fazer reserva de emergência, para pagar o prolabore do dono e para fazer a geração do lucro também. E, além disso, ainda tem que ter dinheiro para as estratégias de crescimento e expansão do negócio. E, Paulo, isso parece muito complicado, eu acho que para minha empresa isso não dá não, calma. Calma que dá sim. Né? Isso é o que você precisa para fazer a sua empresa crescer. Existe uma frase que eu gosto muito que diz: faça a sua empresa, né, toque a sua empresa como se ela fosse grande. Que quando ela se tornar grande, ela vai parecer pequena. Então, que você, uma empresa grande, ela não nasce grande do nada. A gente olha as empresas às vezes e vê assim, nossa, que empresa enorme, né? É impossível chegar nesse nível. Mas a gente não tem que chegar nesse nível, a gente tem que começar a dar um passo além do que a gente está hoje. Simplesmente isso. Para você melhorar, você tem que dar um passo a mais da situação que você está agora. O que você pode fazer para melhorar dentro do seu negócio? Eu tenho certeza que nessa live você vai ter os insights e o conhecimento que você precisa para você dar esse passo além para poder organizar o dinheiro da sua empresa e realmente ter lucro. Ah, Paulo, mas o problema é a concorrência, eu não estou vendendo. Ah, mas talvez você não está vendendo tenha a ver com precificação. Paulo, mas eu já estou vendendo o mais barato possível. Quem disse que vender barato faz você vender mais? Percepção de valor, se você tem duas coisas para escolher, duas coisas iguais, e a diferença de preço entre elas são muito grandes, você desconfia da mais barata. Você fala assim, nossa, mas isso está barato demais. Né? Eu tenho um caso, né, que chegou uma vez para mim, uma pessoa querendo mentoria, e falando o seguinte, olha, eu tenho dificuldade aqui na minha pizzaria, tá difícil pagar as contas, eu fiz um investimento nesse negócio, eu era salariado, eu trabalhava numa empresa, recebia um dinheiro e coloquei aqui, comprei o negócio, e eu não estou vendo lucro. Eu falei, ok, de cara assim, antes de fechar, não consegui nem fechar essa mentoria porque não tinha como. Eu vou explicar por quê. E eu falei, tá, mas quanto é que é o preço médio de uma pizza sua? Ah, na faixa aí de R$ 30. Ok, você não está vendo lucro, né? Pois é, por R$ 30 uma pizza, é difícil ver o lucro. Né? Você não vai conseguir ver o lucro também. Aí ele falou, tá, mas o problema é que o meu concorrente vende por R$ 11. Eu falei, olha, é impossível, né, ganhar dinheiro vendendo uma pizza a R$ 11. Né, numa pizzaria. Como é que você vai pagar todas as despesas, funcionário, o lucro, os impostos? Né? Não tem como, aí é totalmente inviável. Muitas vezes R$ 11 é o custo da pizza, ou talvez nem isso. A pizza tem que ser muito ruim para ter um custo de R$ 11. E aí ele falou, pois é, eu falei, então, vamos trabalhar uma mentoria, a gente vai organizar o financeiro da sua empresa, né? Eu vou te dar a metodologia para você organizar o financeiro da sua empresa e vamos entender precificação também. Porque precificação não é simplesmente aumentar o preço do produto. Precificação tem a ver com a sua estrutura de custos. Cada empresa tem uma estrutura de custo diferente. Então, primeiro a gente organiza o financeiro para depois fazer uma precificação de acordo com a estrutura de custos da sua empresa.
Independente de você ter criado um plano de negócio ou não, a sua empresa tem um plano de negócio. Ah, Paulo, mas eu não tenho, eu não formalizei isso. Ok, mas ela é um plano de negócio, só não está formalizado. Se eu pegar a sua empresa hoje, não importa qual seja, eu vou começar a analisar. Bom, como é que você consegue cliente? Quem são seus parceiros chaves? Quais são as suas atividades chaves? Qual é a sua proposta de valor? Qual a sua estrutura de custos? Eu vou pegar tudo isso e vou colocar é, e vou colocar só um minuto, continuando chamado. Ok. E vou colocar a precificação de acordo com a estrutura de custos da sua empresa. Então, isso é importante a gente entender. Que cada empresa, né, ele tem um modelo de negócio independente de você ter formalizado isso ou não. Às vezes, o resultado da empresa não está vindo exatamente porque o modelo de negócio não está tão bom assim. Né? Você criou uma empresa, teve uma grande ideia, né? Você teve uma ideia bacana para o seu negócio, você viu uma oportunidade, você tem um produto, você ama fazer alguma coisa, e você foi ali e começou a trabalhar com aquilo, começou a vender, foi crescendo, abriu uma loja, e as coisas foram crescendo, mas você não pensou no modelo de negócio em si. Então, às vezes, na gestão, na mentoria, a gente começa a identificar que esse modelo não está mais adequado. E aí a gente vai e reestrutura o modelo. Quando a gente reestrutura o modelo, a gente começa a ver as oportunidades de lucratividade, de público. Às vezes, você está conversando com o público errado. Então, tudo começa no financeiro. Primeiro, a gente entende como é que está a situação da empresa e depois a gente vai fazer o plano para ela chegar no outro nível. Né? Você primeiro precisa entender. É tipo assim, alguém vira para você assim, poxa, eu estou perdido aqui, eu quero ir para o shopping tal na minha cidade. E você tem que dar orientação, olha, o que você faz? Pega um ônibus, ou pega um carro, vai para aqui, vai para ali. Mas qual é a primeira coisa que você tem que perguntar? Onde você está? Se você não souber onde a pessoa está, você não consegue ajudar ela a chegar em lugar nenhum. Você vai orientá-la como? Você não sabe onde ela está. Então, para a gente poder dar orientação para a sua empresa, o que eu preciso saber é onde é que você está nesse momento. Qual a situação da sua empresa? Qual é a estrutura de custo do seu negócio? Onde é que estão os gargalos financeiros? Quem é que está consumindo o dinheiro da empresa? E aí você começa a atuar nisso. Daí você cria um plano de crescimento e expansão do seu negócio, que gere lucro para a empresa. O lucro não é o que sobra. Isso é um engano que as pessoas têm, diria um mito até. Né? O lucro não é o que sobra na empresa. O lucro ele tem que ser calculado. Cada negócio tem uma lucratividade específica. Por quê? Porque tem uma estrutura de custos específica, tem um público-alvo específico, né? Tem produtos específicos. Então, você tem essa estrutura de custos e uma lucratividade específica da sua empresa, que ela vai variar ao longo do tempo, né? Pode ser maior, pode ser menor, isso vai variando, mas a gente quer, em média, que tenha uma determinada lucratividade, por exemplo, 20%. Né? Uma empresa que fatura R$ 100.000 deveria sobrar ali, sobrar, que não é sobrar, deveria ter, ao final do período, 20 mil reais, né? 20% de 100 mil. Então, o lucro não é o que sobra. O lucro é o resultado de uma boa estratégia financeira, bem aplicada. Então, quando você tem uma boa estratégia financeira, bem aplicada, bem executada, você vai aferir lucro. E você poderia até chegar no primeiro dia do mês e você já sacar o lucro da empresa. Né? Se você fatura 100 mil, você pega ali 20 mil no primeiro dia. E você faz a empresa operar com o restante. Então, é questão de você organizar a sua empresa. Agora, existem muitas coisas que a gente tem que fazer para organizar o negócio. Tá? Aqui no chat, na descrição do vídeo, tem o link para o meu curso Gestão Financeira Empresarial do Zero, para você que é empresário ou até gestor de uma empresa, né, gestor da área financeira, e está querendo aí ferramentas e conhecimentos para poder fazer a gestão do seu negócio. Então, uma ótima oportunidade para você começar de uma forma bem barata, tá ali promocional, um valor promocional, você clica lá e já se inscreve, porque vale bastante a pena para quem quer aprender do zero. Tá? Vê lá os depoimentos e quer aprender realmente do zero. Você vai começar ali, independente de você conhecer nada, eu vou começar do zero ali para você. Então, a saúde financeira da empresa é exatamente fundamental para garantir essa sustentabilidade. Né? O que é essa sustentabilidade? Quando você fala numa casa, o alicerce é o que sustenta a casa. Quando a gente fala em empresa, o que sustenta a empresa é o caixa, é o dinheiro que tem em caixa. A pior coisa que existe para o empreendedor é chegar no dia de pagar a folha de pagamento e não ter dinheiro. Você fica desesperado, fica nervoso, ansioso, né? Pega empréstimo,
não sabe o que faz, tira dinheiro da pessoa física, bota ali na empresa. Então é muito ruim não ter dinheiro para pagar a folha de pagamento, por exemplo. Isso não é sustentável, isso não dá para você ficar nessa situação por muito tempo. Você precisa resolver essa questão e fazer as coisas do jeito certo, e não ficar fazendo por achismo. Então, justamente a saúde financeira vai permitir você controlar receitas, despesas, fazer o fluxo de caixa da empresa, né? E aí você evita problemas de falta de grana para pagar as despesas ou até mesmo para comprar mercadorias, né? Se uma empresa não consegue comprar mercadoria, fica difícil. E tudo isso depende do que a gente chama de capital de giro, né? Que é justamente o dinheiro que precisa para fazer a empresa se manter do momento que ela paga o seu fornecedor até o momento que ela recebe o seu cliente. Então, existe uma diferença aí, né? Normalmente, a gente paga o fornecedor primeiro, recebe do cliente depois. Até porque muitas empresas têm como estratégia de vendas o parcelamento no cartão de crédito. Então, você paga o seu fornecedor com 20 dias, com 30 dias, mas recebe do cliente com 30, 60, 90. Tem empresas que vendem até em 10 vezes. Quanto dinheiro a empresa tem que ter para bancar essa brincadeira? Só para explicar, um exemplo que eu gosto de dar. Vamos dizer que você paga o seu fornecedor com 20 dias. Você precisou comprar mercadoria, comprou hoje, pagou com 20 dias. Mas você vende no cartão de crédito com 30 dias. Então, se hoje é dia 1º, dia 20 você vai pagar o fornecedor, mas você só vai receber do cliente dia 30. Ah, tudo bem, você tem uma excelente margem de lucro, esse valor que você paga para o fornecedor, você vai receber o dobro do seu cliente. Ok, mas como você paga o fornecedor? Porque, né, você tem que ter dinheiro em caixa para pagar antes o fornecedor e receber do cliente depois. Aí você tem um pouco de dinheiro, ok. Aí as suas vendas dobram, né? Mas você não está fazendo a gestão financeira da sua empresa da forma correta, da forma adequada. O que vai acontecer? Vai chegar na hora de pagar o fornecedor, você pagava, por exemplo, 10 mil reais, né, para o fornecedor, você não vai ter caixa, porque o faturamento aumenta, você comprou mais mercadoria e vai faltar dinheiro. Então, isso a gente precisa de capital de giro. Capital de giro é o dinheiro que você precisa do momento que você paga o seu fornecedor até o momento que você recebe o seu cliente. Isso que a gente chama de ciclo de caixa. Sei que é um termo mais técnico, meio chatinho de entender, mas é exatamente essa diferença entre o pagamento de fornecedor e o recebimento de cliente. Então, você precisa de capital de giro. E tudo isso é o que proporciona, se isso tudo está funcionando, é o que proporciona a sua empresa ter saúde financeira. Ok? Vamos lá. E outra coisa muito importante é que todas as decisões de uma empresa, elas são baseadas no financeiro. Eu costumo dizer que a gestão financeira é como se fosse o GPS do carro. Se você quer chegar em algum lugar, você coloca ali, né, ele vai saber exatamente onde você está, né, e aí você coloca o endereço de destino. E ele vai mostrar o caminho que você tem que seguir, quanto tempo você vai levar para chegar lá, né, se tiver um pedágio, ele já vai dizer o custo do pedágio. Então, ele te dá totalmente a direção para você chegar no seu objetivo. E quem faz isso com o seu negócio? Você pode acreditar que é você. Você acredita nisso. Mas muitas vezes você toma uma direção que não te leva onde você gostaria. A empresa acaba não tendo o resultado que você esperava. Você faz algumas ações, né, dá alguns direcionamentos ali para o seu GPS, faz algumas coisas, compra mercadoria ou faz alguma ação de marketing, chega no final do mês, não vê dinheiro, não vê o lucro. Então, esse GPS não está muito bom. Na verdade, o GPS da empresa é a gestão financeira. Quando você faz a gestão financeira, você vai ter relatórios que vão dizer para você exatamente para onde você tem que ir. Então, você vai olhar aquilo ali e vai dizer, ah, tá, ok, posso fazer esse investimento ou não posso? Quanto que eu posso comprar de mercadoria? Quanto que eu posso pagar de folha de pagamento? Eu posso crescer minha empresa? Eu posso expandir? Esse é o momento? Quanto que eu posso retirar de prolabore? Quanto que eu posso tirar de lucro? Capital de giro, quanto que eu preciso para fazer minha empresa crescer? Quanto que eu preciso de reserva de emergência? Tudo isso é gestão financeira. O grande problema é que a maioria das pessoas tem muita dificuldade com matemática. E só que é engraçado, porque todo mundo gosta de dinheiro e o dinheiro em si é bem simples de se trabalhar, certo? Você quer fazer alguma coisa, custa 5 mil reais, você tem 5 mil reais, você vai lá e compra. Ok, isso é simples. Ganhar e gastar é relativamente simples. Gerenciar o dinheiro já é um pouquinho mais complicado. Você fica ali numa planilha, ou num sistema, ou então até mesmo num caderno, anotando aquele monte de número, e daqui a pouco aquilo dá até dor de cabeça, e você fala assim, não estou chegando em lugar nenhum, e eu odeio esse negócio de número,
Porque lá no colégio eu era muito ruim em matemática, e aí agora na minha empresa não vai ser agora que eu vou fazer essa coisa dar certo. Só que não tem outro jeito. E a matemática que você precisa aprender para fazer a gestão financeira da sua empresa, ela é extremamente simples. Extremamente simples. A maioria das contas que a gente faz é de somar e subtrair. Tá? Então, assim, é alguma coisa extremamente simples. Só que quando você olha um monte de números, né, a gente chama de dados, não é uma informação. Então, dados são coisas aleatórias. 320, 458, 1094. O que quer dizer isso? Não quer dizer nada. Aí você começa a olhar aquele monte de número que você fica anotando ali, sem muito critério, sem ter uma metodologia. Você vai anotar esse negócio todo e depois você fala, o que eu faço com isso? Eu não estou entendendo nada. Isso não está me ajudando. Então você precisa ter um método para fazer a gestão do seu negócio. Você tem que ter uma metodologia. Aí sim você vai conseguir tomar decisões dentro da sua empresa. Quando você tiver isso de uma forma organizada, você vai exatamente resolver cada situação dela. E aí é onde você vai ver que quem manda na empresa é o financeiro. É ele que dá a direção do seu negócio. É claro, você vai identificar o seguinte, poxa, eu não quero um faturamento de 30 mil reais. Eu quero um faturamento de 60 mil reais. É isso que eu quero para minha empresa. Ah, mas eu não estou conseguindo atingir esse faturamento. Ah, por quê? Porque o modelo de negócio não está certo, porque a sua precificação não está certa, o mix de produto não está certo. Existe uma série de coisas dentro da empresa que tem que ser ajustado para você atingir esse lucro. O problema é que a pessoa, às vezes, ela abre as portas da empresa, ela não atinge o objetivo, não faz ideia do que pode fazer para atingir esse novo objetivo, então ela não consegue pensar assim, ah, ninguém vai poder me ajudar, ninguém vai poder me ensinar alguma coisa, eu já tentei de tudo aqui, eu estou anos aqui nessa empresa e eu não consegui fazer essa empresa crescer. Olha, mas você tem um conhecimento que é limitado, porque você está aprendendo sozinho no YouTube, aqui, assistindo a live e tal. Só que o problema da internet, apesar da gente se esforçar para passar o conteúdo para você, para que você aprenda, só que aqui não está estruturado, não dá para mim pegar aqui e fazer uma aula, como um curso, 10 horas, né, te explicando passo a passo, do início até o final. Não dá, né? Ninguém consegue assistir, né? A live aqui, às vezes, tem 1 hora, 2, e aí a pessoa, às vezes, não consegue assistir, porque tem outras coisas para fazer, não estava na minha programação. Então, tem que ter uma metodologia, tem que ter uma estruturação e tem que ter vontade. Você tem que ter vontade de resolver. Eu quero resolver. Chegou a hora de você resolver o problema da sua vida, se você resolver o problema da sua empresa, qual é o custo de você não fazer nada? Qual é o custo de você não fazer a sua empresa dar o dinheiro? Quanto que você está perdendo? É viagem que você está deixando de fazer? É família que você não está conseguindo dar o padrão de vida que você quer para sua família? Qual é o custo disso? É muito maior do que você parar, sentar e fazer um curso ou contratar uma mentoria. Né? As pessoas falam que a mentoria é caro, mas quando contratam, falam é barato. É barato, porque agora, depois desse processo, é que eu vou ganhar milhares e milhares de vezes isso pro resto da minha vida, entendeu? Então, você tem que aprender a fazer esses investimentos. É claro que a pessoa que não está acostumada a fazer investimento, vê, tem que investir R$ 50, nossa, é muito dinheiro. Eu já passei por isso. Há muitos anos, quando eu comecei, né, as minhas empresas, que eu saí do mundo corporativo, que eu era executivo de tecnologia, sempre trabalhei em empresas de grande porte. O último emprego que eu tinha era executivo de tecnologia de empresa de capital aberto, né, tinha ações na Bolsa de Valores, eu era responsável pela América Latina inteira na área de tecnologia. Trabalhava num hotel, no último andar no hotel, de frente para a praia, na Avenida Atlântica, né, no Rio de Janeiro. Então, assim, a gente vê que existe possibilidade. Existem coisas que você pode fazer para fazer a sua empresa crescer. Tá? Então, a gestão financeira é exatamente isso que vai fazer você conseguir tomar decisões, saber onde você tem que investir, que ações de crescimento e expansão você pode ter no seu negócio. Só a gestão financeira vai poder te dar isso. E você pode aprender, sim. Né? Se você assiste aqui e me acompanha, você vai ver que a linguagem que eu utilizo é extremamente simples, tanto nos meus cursos quanto na mentoria. Né? Então, a gente consegue ajudar você a ter mais resultado. O que é planejamento estratégico? Também o pequeno empresário tem dificuldade com esse termo, né? Planejamento estratégico. Aí eu penso logo em xadrez, né? Estratégia. Ih, Paulo, eu não sei jogar xadrez. É muito complicado isso para mim. Calma. A gente tem que entender o seguinte: a empresa com certeza não é um jogo de dama, tá? Com certeza não é um jogo de dama.
Ela está mais para jogo de xadrez mesmo. Mas não quer dizer que isso seja impossível de você aprender. A gente também não precisa ser um mestre do xadrez para conseguir jogar com um colega. E você não precisa ser o mestre da gestão financeira para conseguir fazer a gestão do seu negócio. Você precisa de um modelo. Você não precisa entender tudo. Né? Imagina que se você tivesse que entender tudo de administração para poder ter uma empresa. Tudo de gestão de pessoas, tudo de gestão de custos, tributário, marketing. Você não precisa saber de tudo. Você precisa saber de um método que se adequa ao seu negócio. Eu preciso saber desse pedacinho aqui. Muita gente fala, às vezes, até que tem dificuldade com Excel, né? Vai mexer ali na planilha, esse negócio de computador não é para mim. E quando eu começo a mostrar, eu falo, olha aqui, não tem nada demais, ó, você bota um número, dá um Enter, bota outro número, dá um Enter, uma setinha para um lado, uma setinha para o outro, igual, aí marca as células, soma, aí a pessoa olha, mas é só isso? O Excel só faz isso? Não. O Excel é uma ferramenta extremamente poderosa, mas o que a gente precisa é extremamente simples. A gente não precisa disso tudo. Né? Você pega o seu celular mesmo, você sabe usar todas as funções do seu celular, e lá na configuração, você sabe onde está tudo? Não sabe. Isso não é importante. O importante é onde é que está o WhatsApp. Eu quero saber onde é que está o WhatsApp, como é que eu faço uma ligação, como é que tá, onde é que é o aplicativo no meu banco. Né? Eu quero saber o básico, para poder usar meu celular no dia a dia. Eu não preciso ser um usuário avançado de celular, que sabe tudo para poder operar meu celular. O carro é a mesma coisa. Eu não preciso saber consertar um carro para poder dirigir. Eu sei dirigir. Eu passo a marcha, né, viro o volante, freio, acelero, boto combustível. É só isso que eu preciso saber. A minha empresa é a mesma coisa. Eu não preciso saber de tudo. Eu preciso saber do necessário para poder fazer a minha empresa operar e ter lucro. E qual o lucro? O lucro é determinado através de uma metodologia. O que a gente pode fazer, às vezes, é dizer assim, olha, o lucro da sua empresa é de 9% atualmente, mas a gente sempre vê a possibilidade de lucratividade do negócio. A maioria dos empresários, eles têm essa ideia, essa garra, essa vontade, né? O empreendedor tem essa coisa de, pô, vamos lá, vamos fazer, e quer fazer o melhor possível. E quando eu vejo as empresas, às vezes ele criou uma estrutura enorme, a loja é gigante, tem um estoque gigantesco, tudo enorme. Aí vai o faturamento, 30 mil reais. Aí você vê, eu não vejo dinheiro, tá difícil, já estou pegando dinheiro emprestado para pagar as contas. Claro, você criou uma estrutura para vender 150 mil por mês, está vendendo 30. Por isso você não paga as suas contas. Né? Se você tivesse com um aluguel de 300 reais, né, sem funcionário nenhum, talvez 30 mil seria o suficiente para você. Mas você paga um aluguel, né, de 1.500, 2.500 reais, dependendo do local, pode ser até mais. Né? Onde eu estou aqui, onde eu moro, eu tenho o aluguel de uma lojinha pequena, barato, aí, é de 7.500 reais para cima. Né? Então, assim, você acaba tendo muitos gastos e aí o negócio você não vai ver lucro. Então, você precisa ter uma estratégia. Né? Paulo, então tem que me mudar? Não, nada disso. Hoje em dia a gente tem tudo na palma da nossa mão. A quantidade, a forma que a gente se comunica hoje é através do celular. E a gente disputa a atenção dos clientes através do celular. Essa coisa de fazer outdoor, para quem tem grana e quer fazer, ok. Mas você pode entrar na casa de todo mundo da sua região, e assim, é todo mundo mesmo, tá? Num raio de 1 quilômetro, 2 quilômetros, 3, quando você definir, em questões de segundos. Você pega, sobe um anúncio, e aí você coloca aquele anúncio, pum, aparece para todo mundo na mesma hora. E dali vai vir pessoas interessadas no seu produto. Existe uma estratégia para isso, claro, utilização de ferramentas e tudo mais, existe uma estratégia, mas existe essa possibilidade. A gente está disputando atenção com o celular. Às vezes você está falando com a pessoa ali, está na frente dela e ela está olhando o celular o tempo todo. Né? Então você tem que aprender a usar as tecnologias. Então, por isso, tem muitas coisas que a gente pode fazer. Então, planejamento estratégico é você saber as possibilidades da sua empresa, qual é a capacidade de produzir, qual é a capacidade de venda do seu negócio. Então, a gente identifica esse faturamento real que deveria ter a sua empresa, com essa estrutura de custo que você tem, com esse aluguel, com esses funcionários, com esse estoque, com esse tamanho de loja, e dali a gente traça um plano. Isso é o que a gente chama de plano estratégico. Você vai fazer isso essa semana, na outra semana você vai fazer isso, na outra semana você vai fazer isso, até atingir esse objetivo, que é a estrutura que você criou para a sua empresa, que você nunca parou nem para pensar, nunca percebeu isso. Então, isso é planejamento estratégico. E a gente vai traçar metas de curto, médio e longo prazo, para que a sua empresa continue sempre crescendo. Mais importante do que você ter um faturamento maravilhoso hoje, é você ter um excelente faturamento hoje, mas também ter estratégia de crescimento e expansão. Porque a gente
o tempo todo a gente está perdendo dinheiro para a inflação, né? Então, se você tinha uma estrutura de custo, você tinha 4 mil de aluguel ano passado, esse ano o aluguel não aumentou, sempre aumenta, né? Tem ali o reajuste, vamos dizer que ele nem tem aumentado por algum motivo, né? E o seu faturamento também permaneceu o mesmo, mas você perdeu dinheiro para a inflação, porque as coisas já não valem mais, né? Tirando o aluguel ali, as coisas já não valem mais o que valia antes. Você vai no mercado, está tudo muito mais caro, os insumos que você compra estão mais caro, o salário mínimo aumentou, então o salário de funcionário é maior. Então, o faturamento não pode continuar o mesmo, porque vai ter aumento de tudo, você vai perder para a inflação. E pede só para a inflação? Não, pede para a concorrência também. Vem um concorrente e abre ali um negócio similar ao seu, mais ou menos a mesma coisa que você faz, e começa a dividir ali público com você. Aí você tem que pensar em estratégias de diferenciação. Então, isso é planejamento estratégico. Não é um bicho de 7 cabeças. Claro, você pensar, né, tentar pensar sozinho como criar um planejamento estratégico é mais difícil. Eu sou administrador, sou graduado, sou pós-graduado, sou mestre em administração, então já tenho bastante experiência de técnicas que ajudam as pequenas empresas. E já faço mentorias há muitos anos. Então, para mim, é muito mais fácil de ajudar você, pequeno empresário, a ter mais resultado no seu negócio, ensinando como fazer planejamento estratégico. E é extremamente simples. Não vou ensinar você a fazer uma coisa, eu vou ensinar, como falei, é tirar você daqui e mais um passo, daqui e mais um passo, daqui e mais um passo. Esse, na verdade, é o trabalho do mentor, né? O mentor, ele está acompanhando o cliente, eu vou te acompanhar para você te ajudar nos seus desafios. Não adianta eu falar para você fazer uma coisa e você não conseguir fazer e na outra semana fazer outra, não é isso. A ideia é, eu te passo a fazer uma coisa, você não conseguiu, pô, mas por que não? Você vai mandar mensagem no WhatsApp, Paulo, é por causa disso, eu não sei fazer aquilo. Não, peraí que eu vou te ajudar. E aí, dou todo o suporte para que você consiga atingir esses objetivos. Na verdade, isso é uma mentoria, né? Outra coisa importante são o controle dos custos dentro da empresa. Então, você tem que entender o que é custo, o que é despesa, o que você pode reduzir, o que não pode, custo fixo, custo variável. Isso tudo está influenciando na lucratividade do seu negócio. Aqui é que eu acho interessante, né? A gente tem que aprender a gostar de fazer gestão. O empreendedor, ele precisa se tornar um empresário. Ele precisa ter mentalidade de dono de empresa. Ele não pode ter mentalidade de funcionário. Ele tem que ter mentalidade de dono para entender que a gestão ali é importante. É chato, ok, eu não preciso gostar para fazer, eu vou lá e faço. Eu não gosto de escovar o dente, escovo, e aí? Eu tenho que fazer e faço. Já, na verdade, eu já não penso mais nisso. Quando a gente é criança, a gente fica ali, né? Eu não quero escovar o dente. Depois de ser adulto, isso já não faz diferença. Você já nem pensa se gosta, se não gosta. Vai lá e faz. A gestão financeira é a mesma coisa. Você, com o tempo, você vai aprendendo o que tem que ser feito, simplesmente faz, né? Agora, à medida que a empresa cresce, você pode ter pessoas para te ajudar nisso. Você coloca pessoas para te ajudar nos processos. Então, às vezes, você tem uma planilha que o funcionário está alimentando ali diariamente, o teu trabalho é uma vez por semana dar uma olhada ali e analisar os resultados da planilha. Né? Você analisar ali aquela metodologia e ver qual a situação da sua empresa, quanto você pode comprar de mercadoria, como é que está a folha de pagamento, né? Quanto você tem que pagar de impostos, e isso tudo você vai olhar dentro dessa metodologia. Então, a gestão ela vai te ajudar também nessa parte de custos. Né? Você entender que tem coisas, tem oportunidades e o lucro também está indo embora por ali. Né? Bom, qualquer dúvida, bota aí no chat que eu estou aqui acompanhando para poder te responder, ok? Existem as obrigações legais, né, e fiscais que a gente também tem que estar a par, a gente tem que saber. Existe uma coisa chamada geração de passivo. O que é geração de passivo? É quando você não sabe de alguma coisa, alguma obrigação que você tem, e você não acaba não pagando aquilo ali, porque você nem sabia que existia. Né? Os contadores têm essa obrigação de fazer, mas a gente também tem que conhecer o mínimo para poder monitorar isso. E a partir daí, se você não paga, você acaba gerando passivo. Daqui a um ano, o contador fala, olha, tinha que pagar aquilo ali, eu não paguei, e aí você paga multa, né, e tem que pagar coisa atrasada, refinancia, e isso acaba ferrando com o financeiro da empresa também. Então é importante você entender isso, questão de impostos e tudo mais dentro do seu negócio. A parte tributária, por exemplo, hoje em dia as mercadorias, quando você compra, muitas delas têm substituição tributária. Então, o que é a substituição tributária? É o imposto que é retido na fonte quando você compra a mercadoria. E aí você olha lá na sua nota, vai estar lá escrito isso quando você comprou a mercadoria. Quando você vender essa mercadoria, você não paga imposto de novo. Né? E tem empresas que às vezes pagam porque fez algum tipo de lançamento errado no sistema, alguma coisa veio errado e não percebeu,
e aí fazem o que eles chamam de bitributação, paga o imposto 2 vezes, que pagou na origem e paga na saída também. Isso aí é uma coisa também que, se você entender o mínimo ali, você acaba resolvendo, entendendo essa questão para não bitributar. Se você é uma empresa organizada, se você sabe como é que está o dinheiro na ponta dos dedos, você também tem mais facilidade para ter acesso a crédito, a investimentos no seu negócio. Uma coisa que eu gosto de falar muito: problema de dinheiro não se resolve com dinheiro. Guarda isso. Problema de dinheiro não se resolve com dinheiro. Problema de dinheiro se resolve com estratégia. Se você está com problema de dinheiro, você vai no banco, pega um empréstimo para cobrir uma dívida, você provavelmente no mês que vem você vai precisar de empréstimo de novo, porque essa dívida vai aumentar. Você errou por algum motivo, chegou nessa situação, né? Não tinha uma reserva, algum motivo você chegou lá, aí no próximo mês você vai pegar um dinheiro, vai cobrir essa dívida, mas você não sabe onde é que você está errando, você continua errando, a empresa continua não indo muito bem. No outro mês você ainda vai ter que pagar agora esse empréstimo e vai precisar de mais dinheiro. Isso vai se tornando uma bola de neve, chega uma hora que fica insustentável nos negócios. Então, o problema de dinheiro não se resolve com dinheiro, se resolve com estratégia, né? Melhorando a lucratividade da empresa, melhorando o faturamento, com técnicas de crescimento e expansão. Agora, eu não pego, então, empréstimo não serve para nada, Paulo? Não, claro que serve. Empréstimo serve para você alavancar o seu negócio. Como assim, alavancar o meu negócio? Você quer fazer um investimento numa máquina, por exemplo. Né? Você sabe que se você tivesse uma máquina de sorvete, né? Já vi isso, eu tive cliente de sorveteria. Você pega aí uma máquina de sorvete. Inclusive, só observação, se quiser aqui na descrição do vídeo, tem uma área ali de depoimentos. Olha, dá uma olhada naqueles depoimentos, realmente são muito interessantes. Vale a pena. E talvez você se identifique com algum deles ali sobre o seu negócio. Mas, voltando. Aí você compra uma máquina de sorvete e bota na sua empresa, né? Essa máquina custa 80 mil reais, por exemplo. Né? Paulo, caro uma máquina de sorvete? Ok, você pegou 80 mil reais, numa época de verão, num local que costuma, numa cidade que seja bem quente, e coloca essa máquina. Às vezes, no primeiro verão, essa máquina já se pagou. Então, você pegar um empréstimo para comprar uma máquina que vai gerar dinheiro para você, é uma forma interessante. Aí você não está usando o dinheiro para resolver um problema, você está usando o dinheiro para alavancar o seu negócio, para fazer ele crescer. Então, tem que pensar. Paulo, então eu vou comprar essa máquina de sorvete. Calma. Calma, porque isso depende de empresa para empresa, de negócio para negócio, de modelo de negócio. Então, tudo tem que ser analisado. Então, você tendo a gestão financeira na ponta do dedo, fica mais fácil de você fazer esses investimentos. Até mesmo do banco te emprestar dinheiro, porque você tem como comprovar exatamente a situação da empresa, né? A situação financeira da empresa, a saúde financeira. Você mostra ali um relatório para o banco, ele vai dizer, nossa, ninguém tem isso. Você vai estar na fila aqui para conseguir dinheiro. Os bancos têm um limite de dinheiro para poder emprestar. É muito grande, tá? Mas eles têm um limite. Então, eles não podem sair emprestando dinheiro para todo mundo que vai demorar demais a pagar. Eles vão emprestar dinheiro para quem tem condições de pagar aquele dinheiro que eles estão pegando. Né? É isso que eles querem. Outra coisa importante, a gente precisa monitorar o resultado da empresa. Aqui eu gosto de dar o exemplo do Fusquinha. Né? Se você pega um Fusquinha, não sei se você já andou no Fusquinha, mas o Fusquinha ele tem ali o medidor de velocímetro, né? Medidor de velocidade, medidor de combustível, e acabou. É isso aí. Tá? E vai embora, né? Você começa uma empresa, basicamente é isso. Você olha para o faturamento da empresa e olha para o saldo da conta. Aí você fala assim, beleza, faturou um dinheiro. Ia lá minha conta, tem dinheiro lá na conta. Ok, vai embora. À medida que a empresa vai crescendo, essa estratégia já começa a não funcionar. Né? Então, você imagina um avião, né, que está decolando. E aí, um avião ele tem um painel de instrumentos enorme. Tem muita coisa ali que você precisa para manter um avião voando. Um avião, quando ele sai, né, de São Paulo para Nova York, ele está 99% do tempo fora da rota. 99% do tempo ele está fora da rota. E a pessoa tem que ficar ali corrigindo. Ou ele está caindo, porque, né, tem que acelerar mais, ou o vento está batendo contra. Então, o avião está sempre fora da rota. Você está o tempo todo corrigindo. E aquele monte de instrumentos do avião é que ajudam o piloto a entender a rota correta. Claro, hoje em dia existe o piloto automático, que ajuda muito nesse processo, mas o piloto tem que conhecer ainda bastante coisa, né? Conhecer todos aqueles indicadores. E quais são os indicadores da sua empresa? O que você precisa entender e olhar, que nunca você tem que olhar e dizer assim, olha, a empresa está afundando, a empresa está indo para a direita, eu quero que ela vá um pouco mais para a esquerda, eu quero que ela vá nessa direção, ela está indo naquela.
Quais são os indicadores que vão te dizer isso? Então, a gestão financeira que vai te ajudar nesse monitoramento, para que você não tome as ações erradas e acabe perdendo dinheiro na sua empresa. E ela começa a dar sinais, né? Esses indicadores eles vão dando sinais no seu negócio, vão te mostrando que o negócio não está bem. E você vai lá e aqui, ó, o negócio não está indo bem. Vou pegar e vou mexer, já tem uma estratégia diferente para poder fazer a correção nesse indicador aqui. E pronto, a sua empresa começa aí a voltar para a direção correta. Tá? Previsibilidade de caixa, também uma consequência importante da boa gestão financeira. Você pensa assim, ok, quanto que eu quero ter de dinheiro no final do ano? Em dezembro, a gente quer, né, a gente pensa assim, né, se a gente quer uma lucratividade de 20%, uma empresa que fature 100 mil por mês, vai dar o quê? 1.200.000 por ano. Aí você pega 20% disso. É o que deveria sobrar no caixa da sua empresa. Isso é previsibilidade. Acontece? Não acontece. Mas você faz a projeção, porque o que acontece? Na gestão financeira, a gente não olha só passado e presente. A gente olha o passado, porque a gente registra todas as informações, contas a pagar, contas a receber, faturamento, a gente registra tudo. E o presente, ontem e hoje. Só que o mais importante é o futuro. Essa é a grande sacada. É isso que muitas vezes a gente não consegue ver aqui na internet. É essa visão de futuro que é importante. Por quê? Imagina que você está dirigindo. Você está dirigindo uma área de neblina. Né? E aí, com neblina, você tem que andar devagar com o carro, porque você não está enxergando direito ali, você fica ali, vai mais devagar, porque você não sabe que vai ter um carro na frente, uma curva, né? Você vai andando mais devagar. E, de repente, o tempo abre, aquele sol de novo, essas coisas loucas que acontecem, às vezes você está andando e abre aquele sol bonito, a neblina passa, e você vai, pum, acelera o carro e vai embora. Uma empresa que não sabe, não tem uma projeção, você não sabe quanto vai faturar esse mês, você não sabe quanto que você vai faturar no mês que vem, como é que você vai acelerar o seu negócio? Como é que você vai fazer um investimento? Falar, eu quero subir essa parede aqui, botar mais uma linha de produto, vou gastar 15 mil. E é melhor não, porque eu não sei mês que vem como é que vai ser, esse mês já está meio estranho, pode ser que mês que vem seja pior. Não tem previsibilidade. Você não consegue fazer a sua empresa crescer. Você vai mais devagar, você fala, não, eu vou mais devagar. Inclusive, já vi muito disso, né? Às vezes o empresário, ele fala assim, não, Paulo, eu sou muito precavido. Só que o empresário não pode ser precavido demais, né? A gente está num negócio que é de risco. A empresa é de risco. Se você não quer risco, arruma um emprego, né? Vai trabalhar numa empresa, não tem risco. Você vai trabalhar, receber aquele saláriozinho ali a vida toda, 13º, salário, férias, ok. A partir do momento que você decidiu ter uma empresa, você tem um CNPJ, é um risco. É sempre um risco. Só que é um risco bom e um risco ruim. Então você pode falir a sua empresa no dia seguinte ou você pode ganhar 40% de lucratividade por mês, faturamento decolar, faturar 10 milhões por mês, é um risco. CNPJ não tem limite de faturamento. Já parou para pensar nisso? O mesmo CNPJ do MEI, ele não tem limite de faturamento. Paulo, tá errado, tem limite sim. Então, calma. Tem limite para você ficar enquadrado como MEI. Mas você pode pegar esse mesmo CNPJ, faturar 1 milhão por mês e passar ele para a microempresa. Lucro real, lucro presumido. Não tem limite. O limite é enquadramento ali do governo. E cuidado para não se limitar também, tá? Porque às vezes o limite do mês, você fala assim, não, esse aqui é o limite do mês, isso aqui é o que eu posso gastar por mês. Ok. E aí o teu faturamento está em volta disso. Você pensa assim, não, eu só posso faturar isso porque eu não posso sair do MEI, porque aí sair do MEI tem que pagar contador e tal. Ah, imposto, é ruim de pagar imposto. E pagar imposto não é ruim. Eu gosto de pagar 1 milhão por mês de imposto, é uma maravilha. Né? Porque quanto você tem que faturar para pagar 1 milhão de imposto por mês? Entendeu? Então, pagar imposto não é um problema. Você não pode se limitar, porque a sua faixa está em meio. Não, você vai crescer. Você vai fazer a sua empresa crescer, não tem limite. Quando ela crescer, você vai mudar de faixa e acabou. Não tem problema nenhum, tá? Então, a gestão financeira te dá a previsão de caixa, previsibilidade. Se você sabe como é que vai estar o teu caixa no próximo mês, nos próximos meses, no final do ano, você sabe se está valendo a pena ter esse negócio, quais são as estratégias para poder fazer a sua empresa crescer. E aí, quando a gente faz um plano, a gente projeta aí 12 meses, pelo menos, ou até 24 meses, algumas empresas projetam até mais. E quando você faz a projeção, muitas vezes
você olha que o plano não está bom. Você fala, ih, caramba, daqui a um ano as coisas vão estar ruins a beça, né? Porque eu não lembrei que existe um imposto tal, existe uma manutenção que eu tenho que fazer, o contrato de aluguel vai renovar. Isso tudo eu não estava parando para pensar. Existe a sazonalidade do negócio, que é essa variação do faturamento ao longo dos meses do ano. Eu não levei essas coisas em consideração e acaba que eu estou vendo aqui no plano que vai dar ruim, que vai chegar no final do ano ali e eu não vou ter dinheiro no caixa. Por que a gente vai fazer um plano para dar errado? Então, quando a gente faz esse planejamento e vê que não está dando certo, a gente pega e muda o plano, simples assim. Então, a gente vai pegar e trabalhar esse plano, já está com tudo ali pronto, você vai identificar, pô, mas peraí, por que não está dando lucro mês que vem ou no outro mês? Bom, posso ajustar, né? Mexo aqui, mexo ali, ajusto o plano, pô, agora o plano deu certo. Olha lá, tem dinheiro na conta, tem lucro no final do ano, e é exatamente a lucratividade que eu espero do meu negócio. Ok, nenhum plano resiste ao campo de batalha. Mas pelo menos você tem um plano agora que vai te dar uma direção para onde você quer ir, uma boa direção. E aí, a partir dali, você só tem que executar aquele plano. No meio do caminho vai dar errado? Claro que vai ter coisas que vão dar errado. Claro que vai ter dificuldade. Às vezes você estipulou que você vai comprar tanto de um fornecedor específico, a pessoa falou para você que, olha, se você comprar o dobro, você tem o desconto é muito maior e você acabou, né, já vi disso também, a pessoa às vezes ela, Paulo, era uma oportunidade, eu fui lá e comprei, e aí agora aquilo eu tenho mercadoria para um ano, e, poxa, agora eu não tenho dinheiro para pagar minhas contas. Às vezes a gente erra, tudo bem, entendeu? Vamos buscar a solução agora para esse problema. Então, isso pode acontecer. Mas se você não tiver um plano, você vai trabalhar anos a fio e não vai ver dinheiro. Você não vai conseguir fazer aquilo que você quer, você não vai fazer a sua empresa crescer. Pelo contrário, você vai ver a empresa sempre ter dificuldade. Muitas empresas, elas começam, e elas começam dando certo, óbvio. Óbvio. A empresa, ela começou, ela está dando certo. Ela deu certo por uma série de motivos, né? Um mercado novo, alguma coisa que você criou, uma ideia nova, nem que seja naquela região, aquilo é novidade na região, o marketing que você fez deu super certo. Aí o tempo vai passando, o faturamento fica até razoável, mas a lucratividade vai caindo, caindo, caindo. E você não entende, poxa, mas eu faço as mesmas coisas que eu estava fazendo antigamente. Olha, se você fizer sempre as mesmas coisas, talvez você receba sempre os mesmos resultados ou pior, né? Porque, como eu falei, existe concorrência, existe inflação, um monte de coisa que está acontecendo e você talvez não esteja nem percebendo. Ah, Paulo, mas a inflação não está tão alta. Bom, existe uma inflação do governo. Só que essa é uma inflação, né? Que é baseada numa cesta básica lá. E eu não vou abrir muito aqui a questão de inflação, porque tem muita coisa para se falar, mas a inflação do governo é uma. A inflação da sua empresa é outra. Na inflação do governo, não está levando em conta o preço do caviar, né? Mas você come caviar. Então, se o seu caviar aumentou, a sua inflação é diferente da inflação do governo. Simples assim. A dele não está errada, do governo não está errado, mas é uma forma, uma metodologia, né, que foi criada, e a inflação das empresas é outra. Então, existe inflação específica de cada empresa? Existe, claro que existe. Cada empresa tem uma inflação específica, né? Se você trabalha com uma linha de produtos, né? Por exemplo, eu dei uma mentoria uma vez para um restaurante gourmet, né? E não estou tendo lucro, não estou tendo lucro. O cara comprar tudo de bom e de melhor para oferecer para o cliente, mas não sabia fazer a precificação correta, não entendia direito sua estrutura de custos e acaba que não via o lucro da empresa. Então, os produtos dele às vezes aumentavam de uma forma diferente que o arroz e o feijão básico ali que vende no mercado. Ele comprava num local diferente, diferenciado. Então a estrutura de custo dele é diferente, a inflação dele é diferente. Ah, Paulo, mas a pessoa física também tem inflação? Tem também inflação. Tá? Mas não vamos entrar nesse mérito não, senão a cabeça ferve. Né? Outra coisa importante na gestão financeira é transparência. Transparência para você, e se você tiver sócio, você tem que ter transparência com esses sócios também. Se você não tem os números na ponta dos dedos, como é que você faz distribuição de lucros? Fica muito complicado. E aí, nesse momento, muita gente não sabe fazer distribuição de lucros da forma correta. Acaba fazendo de uma forma errada. Então, você tem que entender exatamente para poder ter transparência. Às vezes, a empresa não está tendo lucro e as pessoas estão distribuindo lucro. Que lucro se a empresa não está tendo lucro? Né? Então, como é que você está calculando o lucro da empresa? Qual o critério que você criou? O dinheiro que sobrou na conta? Isso não é lucro. Nunca foi e nunca vai ser lucro. Tá? Então, você tem que entender qual é a lucratividade da empresa para ter transparência e saber exatamente fazer distribuição de lucro entre sócios. E
Com a gestão, você também reduz riscos no negócio, né? Porque se você tem, por exemplo, o capital de giro, que é o dinheiro que você precisa para honrar os seus compromissos, né? Como eu falei, você tem o dinheiro, você vai conseguir pagar. Ah, um cliente não pagou, houve alguma coisa, você tem o dinheiro. E você tem que ter uma reserva de emergência, que é um dinheiro ainda extra, né? Além do capital de giro, para que no momento de dificuldade da empresa, ela consiga sobreviver. Muitas vezes as pessoas não conseguem nem esperar a empresa dar esse dinheiro. Ela está rica na pessoa física, tem lá dinheiro, está de BMW, mas a empresa lá com dificuldade de pagar as contas e tal, atrasando boleto, e desse jeito não vai dar certo. Talvez esse padrão de vida seja insustentável para a empresa que você tem hoje. Talvez você esteja sugando dinheiro demais da empresa. Ah, Paulo, então eu vou parar, vou gastar menos. Não, não necessariamente. Você pode mudar o seu plano de negócio. Eu costumo dizer que a gente deveria ter 4 planos na vida. Um plano de vida, que é aquilo que a gente quer fazer, vivenciar, experienciar, é o nosso padrão de vida. Um plano de carreira, que é aquilo que a gente gostaria de fazer, até mesmo dentro da nossa própria empresa. Né? No momento, você pode estar mais operacional, mas você tem que assumir cargos mais gerenciais, ser diretor, ficar olhando a sua empresa mais de fora. Você deveria ter um plano de investimento, que é onde você vai criar uma reserva para que você tenha uma renda passiva no futuro, né? Então, a ciência já diz que já nasceu o ser humano que vai viver 120 anos, e a maioria das pessoas querem se aposentar aos 60. Como é que você vive dos 60 aos 120? Com que renda? Se a empresa ali, se já não está ali, não está mais afim, né? Que parou a empresa, vendeu, sei lá. E aí você precisa de dinheiro, né? E quando a gente envelhece, precisa de mais dinheiro do que a gente, né, na vida normal, né? Porque você quer viajar mais, quer comer mais fora, né? Você quer mais conforto, plano de saúde é mais caro, a gente acaba gastando mais dinheiro. Então, você tem que ter uma reserva, né, que gere renda para você por muito tempo, que a gente chama de renda passiva. Então, você não vai mexer no principal e vai gerando renda para você. Então, plano de investimento. E o quarto plano, que é um plano de negócio, que vai realizar todos os outros 3 planos. Então, uma empresa não é um local para pagar salário. Tem muita coisa que uma empresa pode fazer. E, na verdade, também a gente costuma dizer o seguinte: pensar pequeno, pensar grande dá o mesmo trabalho. Dá o mesmo trabalho. Tá? Se eu te pedir para você pensar assim, olha, como é que você faz para ganhar R$ 1? Você vai comprar e vender alguma coisa e ganhar R$ 1. Então você vai me dar uma ideia, eu vou comprar uma água mineral e vou vender e vou ganhar R$ 1. Ok. E como é que você faz alguma coisa para ganhar R$ 100? Ah, R$ 100? Eu compro uma bolsa e vendo. Eu compro por 50 e vendo por 100, ou vendo por 150. No mesmo tempo. No mesmo tempo. Ah, Paulo, e R$ 1.000? É a mesma coisa. Você vai pegar um produto ali que você pode comprar por R$ 300 e vender por R$ 1.000. O tempo de pensar pequeno, pensar grande é o mesmo. É o mesmo. Você tem que analisar o seu plano de negócio e ver o que você pode mexer para poder ter mais lucro na sua empresa. Tá? Então, acaba que a gestão financeira ela reduz risco do seu negócio. Então, por isso que é importante fazer gestão financeira na sua empresa. Só pegar uma mapinha aqui. Eu estou acompanhando aqui para poder seguir dentro de uma linha. Só organizar aqui. Está fazendo sentido? Dá um like aí para mim entender que está fazendo sentido para você essa live. E se tiver dúvida, deixa aqui no chat, que eu estou monitorando. Né? Deixei aqui no chat também, na descrição do vídeo, o link para o curso de gestão financeira, caso você esteja querendo aí realmente organizar o financeiro da sua empresa, começar a ter lucro. Né? Mas se você quiser dar um passo além, tem a minha mentoria Lucro ao Máximo, também na descrição do vídeo, tem o link para o formulário de aplicação para a mentoria. Vai lá, preenche seus dados. Se o seu negócio estiver alinhado ao meu propósito, eu vou entrar em contato, marcar uma reunião, dá uma olhada nos depoimentos lá para você ver como é que é o resultado das empresas que participou da mentoria. Você vai ver que é bem interessante e eu vou ajudar a sua empresa também a atingir os mesmos resultados. Ok? Então, vamos falar agora de registros financeiros. Então, os registros financeiros, eles ajudam justamente a gente monitorar tudo. Né? Então, você precisa anotar tudo. Você precisa faturamento, contas a pagar, contas a receber. Se você tem uma caixinha ali com as contas, contas a pagar, e só controla ali, é legal, ok. Mas isso não vai te levar para o próximo nível. Né? Você precisa jogar isso num sistema para que você consiga ter um controle disso. Você precisa colocar isso numa planilha para que você consiga fazer uma análise mais estratégica do seu negócio. Então, isso é muito importante. Então, são os registros financeiros que te ajudam a monitorar tudo aquilo que você está fazendo. Então, eles são essenciais para acompanhar todas as transações da empresa. Tá? Vendas, compras, estoque, pagamento, recebimento, endividamento.
né? Tem muita gente que fala, Paulo, eu não vejo dinheiro e tal, meu preço é bom, meu lucro no produto é bom, né? Mas está endividado porque os clientes não pagam, entendeu? Tem uma inadimplência muito alta. Então, a gente precisa entender todos esses números, né? A gente precisa ter os números certinhos também, até por uma questão legal, principalmente se é lucro real, lucro presumido, né? Para você poder ter essas informações, estoque, tem que estar tudo bem declarado, analisar o desempenho da sua empresa. Então, eu falei, toda empresa tem uma lucratividade. Então, a gente estabelece, entende, né, na verdade, identifica a lucratividade do negócio. Normalmente, nas mentorias, eu vejo que existe sempre oportunidades, né? A pessoa ela não sabe qual é a lucratividade da empresa, ela às vezes pensa que é uma coisa, ela, na verdade, muitas vezes quer tirar o prolabore dela, confunde prolabore com lucro também, né? E esse é um problema muito grave, porque as pessoas elas pensam, infelizmente, muito pequeno. Ah, Paulo, eu quero um prolabore de 20 mil reais. Pô, isso é pequeno, Paulo? Claro que é pequeno. Porque, ok, você precisa de 20 mil reais, 30 mil reais, 50 mil reais, ok. Mas quanto que a empresa tem que faturar e lucrar para poder você conseguir retirar esse dinheiro sem matar a sua empresa? Então, às vezes, você está ali tirando dinheiro demais, está matando o seu negócio e não está entendendo. Ah, Paulo, mais uma vez, eu vou tirar menos? Não, você vai mexer no plano de negócio. Você vai fazer a empresa ganhar mais. É simples assim, entendeu? Você vai criar uma estratégia para aumentar o seu faturamento, aumentar a lucratividade, para que você consiga ter esse seu plano de vida, como falei, plano de vida, plano de carreira, plano de investimento. Para isso serve um plano de negócio, né? Para que você consiga realizar todos esses planos. Não é para tirar salário. Então, esses registros, eles permitem você fazer as análises dos números da sua empresa. Agora, ter os dados é extremamente importante, mas saber gerar relatórios a partir disso que consigam ser estratégicos, que consigam te mostrar realmente o que está acontecendo na sua empresa, isso é extremamente importante. Mas a base são os registros. Muitas vezes você tem que fazer uma conciliação de dados internamente na empresa e, às vezes, você, também é importante fazer conciliação bancária, né? Conciliar tudo aquilo que você vendeu e foi lá para o banco, para a operadora do cartão, para as maquininhas que você tem, saber se você está recebendo de acordo com as taxas que você negociou com as instituições. Normalmente, os clientes que eu só tenho problema, né, com os clientes que só têm problema de divergência de taxa, são só aqueles que monitoram. Os que não monitoram nunca tem problema, né, porque eles não sabem se está pagando certo ou não, mas os que monitoram, fazem conciliação bancária, normalmente encontram um probleminha ali. Nossa, a taxa achei que era 1,5, está dando 3,5, ou 1,80, e não percebe, porque houve alguma mudança lá na instituição e eles te informaram no e-mail que você nem olhou e você está pagando mais caro na tarifa. E hoje a quantidade de empresas que tem maquininhas de cartão, débito, crédito, a gente tem que estar sempre de olho nisso, que é uma forma também de melhorar a lucratividade da empresa. Então, os números são extremamente importantes, né? Para você calcular sua margem de lucro, por exemplo, né? Rentabilidade de negócio. Então, isso, você precisa ter esses dados bem assim, alinhados dentro da sua empresa. Uma metodologia boa para isso. Ou através de um sistema, ou através de uma planilha, né? E a partir deles que você vai tomar decisões dentro da sua empresa. Como é que você vai fazer compras, como é que você vai fazer um investimento, quanto que você pode comprar de estoque, por exemplo, quanto que você tem que juntar para fazer, né, o seu capital de giro, fazer a formação do capital de giro, tudo isso vai com os registros, né? Você precisa ter esses registros bem feitos na sua empresa, né? Analisar a viabilidade de investimento dentro do seu negócio. Eu quero fazer uma reforma na minha empresa, vou gastar 30 mil reais. Será que eu posso fazer isso agora? Eu quero comprar uma máquina que custa 40 mil reais. Será que eu posso fazer? Às vezes, também vejo muito isso na mentoria. A pessoa fala, Paulo, eu não tenho grana não, 40 mil é muita coisa, não vai dar para mim não. Tá, mas já parou para pensar o seguinte, você tem quanto? Ah, eu tenho 3 mil. Você quer uma máquina de 40, né? Você tem 3, ok. Bom, você dá 3 de entrada, a empresa vai financiar o restante da máquina, não vai? Vai. E como é que consegue esse financiamento? Ah, consegue fazer assim, 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 ou até pelo governo, algum financiamento com carência também. Tá bom, aí a gente bota essa máquina para funcionar, ela produz quanto? Produz tanto. Ok, ela produz muito, mas você consegue vender quanto? Aí eu não consigo vender tudo que ela produz, mas consigo 50%. Ok, quanto que ela vai dar de lucratividade esse produto? A gente analisa a lucratividade, faz precificação. Olha, isso tudo antes de comprar a máquina. Aí a gente faz a precificação, faz tudo e estabelece, olha,
Vamos fazer o seguinte, se você não precisa nem vender 50% que ela produz, não. Se você vender 40% nesse preço aqui, você vai ter tanto de lucro. Esse lucro dá para pagar a prestação da máquina. E aí você, pum, foi mesmo, nunca parei para pensar nisso. Vai lá e faz investimento, alavancagem. Isso não chama de alavancagem, mas é um risco calculado, entendeu? Dentro do que você pode fazer, dentro das condições. Não é pegar e falar assim, a máquina produz 10 mil por dia, eu vou pegar e vou vender 10. Não, não vai vender 10 mil por dia. Não vai, isso é a produção da máquina máxima da máquina. Você vai vender de acordo com o teu público, da tua região, da tua empresa, do teu estabelecimento. Então tem que ser realista, né? Já vi casos também da pessoa ela comprar de um fornecedor um produto, mas tinha uma máquina que resolvia o problema dela. E aí ela pega a máquina, começa a vender para ela mesma e vende para terceiros. Então a parte excedente de produção vende para terceiros, vende no atacado, milhares de possibilidades de aumentar a lucratividade da empresa. Espero que você esteja anotando aí as ideias, que são muitas, né? E fica à vontade aí se tiver alguma dúvida. Dá uma entrada aqui no chat. E o registro também te ajuda nesse planejamento, né, financeiro, como eu falei, você tem os registros para fazer as projeções. Se os registros estão errados, como é que você vai projetar? Às vezes, quando a gente vai fazer esse registro, a gente cria uma coisa que a gente chama de plano de contas, né? E basicamente é um agrupamento de receitas e despesas. Na contabilidade a gente chama de plano de contas contábeis. Mas aquilo ali é muito complicado, é simples para o contador, complicado para nós empresários, né? Eu sou administrador também, não sou contador. Então, na administração, a gente usa um plano de contas financeiro, né? A gente chama também de gerencial ou orçamentário, tem esses três nomes, mas todos eles é a mesma coisa. Então, esse plano de contas financeiros, gerencial orçamentário, ele é muito mais simples, ele é inteligível para a gente consegue entender de uma forma mais fácil. Então, a gente organiza receitas e despesas de uma forma que a gente, quando gera os relatórios, a gente consegue entender exatamente o que está acontecendo com a nossa empresa. Agora, tem muita gente que às vezes gera um plano de contas, não, né? Existem técnicas para isso? Existe técnica para geração do plano de contas. E aí a pessoa vai lá e cria conta a outros, e começa a colocar tudo lá dentro do outro. E aí não consegue entender, os números nunca batem. Então, olha os números e fala, nossa, mas está mostrando aqui para mim que está tudo bem. Ah, mas esse criou uma conta a outros aqui que ferrou com tudo, né? Ou classificou alguma conta da forma errada também, e aí acaba que a informação não está correta. Então, precisa ter os dados bem, um registro bem organizado, né? Também é importante para a prestação de contas, né? Se você não tem os dados iniciais de registro financeiro, como é que você vai prestar conta? Muitas vezes também você tem operações dentro da empresa que às vezes você não tem um documento, uma nota fiscal. Você mesmo foi lá e pegou um dinheiro, foi lá almoçar, pegou o dinheiro no caixa, tirou e foi. Você vai dar uma nota fiscal para você mesmo ali na loja? Não vai. Mas você pode pegar um pedacinho de papel e escrever ali, ó, R$ 50 para o almoço, e coloca lá no caixa. Isso é um documento que internamente você vai conseguir bater o caixa depois do final do dia, né? Verificar se tudo foi feito corretamente. Isso é importante para você poder fazer a gestão do seu negócio, né? Você tem que ter essa prestação de contas. O teu funcionário tem que ter para você, né? Você talvez tenha com um sócio ou com você mesmo, para você saber se a empresa está tendo lucro. Às vezes, a empresa não tem lucro porque a pessoa não estava monitorando. Também já vi um caso uma vez, né? A pessoa tinha vários estabelecimentos, e aí eu perguntei como é que está o desperdício, né? Não vou entrar muito em detalhe aqui da operação, mas eu perguntei, você está tendo desperdício na sua loja? Não, eu não tenho desperdício, aqui está tudo bem. Pô, mas está ruim o dinheiro, né? Não estou tendo muito lucro. Tá bom. É o seguinte, eu vou criar um formulário, um método aqui para a gente contabilizar o desperdício de cada unidade sua diariamente. Aí mandamos, distribuímos, ensinamos a fazer, o pessoal começa a preencher ali esse formulário com tudo aquilo que desperdiçou durante o dia. Quando ele olhou aquilo, ele falou, pelo amor de Deus, era um desperdício enorme, entendeu? Enorme, absurdo. Ele não sabia. Aí, ok, como é que resolve isso? Caso a caso. Começou a analisar e viu que tinha erro de procedimento, erro de processo, erro na fabricação, erro no produto, erro de manuseio, um monte de erro. A gente foi indo. Acabamos com desperdício? Não.
Desperdício é impossível você acabar. Mas você reduz bastante, entendeu? Você consegue reduzir bastante, né? Mas tem que monitorar. Se não monitorar, você não vai conseguir entender. Então, prestação de contas ele é importante. Auditoria, dentro da sua própria empresa. Ah, uma empresa pequena, Paulo, não tem auditoria. Olha, tem que sim. Tá? Você vai registrar as informações da sua empresa, às vezes você quer consultar alguma coisa, entender um dado, você vai lá no histórico e vai ver, pô, peraí, mas hoje está assim, por quê? Há 2 meses atrás, ou há 6 meses, ou um ano atrás, não era assim. Você está fazendo uma auditoria interna ali. Você não vai contratar uma empresa de auditoria. Mas você pode fazer uma verificação dos seus próprios dados ali na sua empresa. É importante você manter um histórico dessas informações para você entender. Até para a gente poder fazer projeção, né? Então, quando a gente fala de sazonalidade, por exemplo, essa variação do faturamento ao longo dos meses, é importante que a gente tenha esses dados de meses anteriores, de anos anteriores, para a gente entender, né? Aqui até um parênteses aqui, é só uma pergunta aqui que eu ver no chat. Felipe, uma empresa pode terceirizar seu serviço para outra empresa? Claro que pode, claro que pode. Vamos falar, vamos abrir então um parênteses aqui sobre terceirização, tá? Se você tiver, Felipe, aí algum exemplo aí, pode me dar, mas, por exemplo, limpeza, né? Você tem pessoas que fazem a limpeza da sua empresa. Então, você contrata é, um ou dois funcionários para fazer a limpeza, você compra produtos de limpeza e tal, mas aquilo ali não é o teu negócio principal, não é a coisa mais importante para você. Aí vem uma empresa, aí você gasta ali, vamos dizer que R$ 3.000 por mês com essas duas pessoas e mais produtos e tudo mais. Provavelmente vai gastar até mais, né? Aí você gasta 3 mil. Aí chega uma empresa e fala assim: olha, a gente tem prestação de serviço de limpeza, vai uma pessoa aí e faz isso aí que você faz, a gente faz rapidinho, a gente leva o produto, a gente cobra R$ 1.500. Terceirizou o serviço, vai fazer com a empresa. Marketing. Eu não sei fazer marketing, né? A parte de marketing é complicada para mim e tal. Posso contratar uma empresa para fazer marketing para mim. E aí essa empresa vai fazer um marketing para mim. Tá? Muito cuidado com as empresas de marketing, porque hoje em dia todas as empresas precisam desse tipo de serviço e não existe uma regulamentação em cima dessa profissão, dessa atuação atualmente, e acaba que não existe assim uma técnica perfeita, né? A hora de vender, o marketing, os marqueteiros são muito bons em vender, mas às vezes na hora de executar não é tão fácil assim, e aí você acaba gastando dinheiro desnecessariamente e a sua empresa não vê o resultado que você gostaria. Então, toma muito cuidado ali, consulte bem na hora de contratar. Mas é um exemplo de terceirização também, Felipe. Você pode sim terceirizar serviço. E vários outros, né? Como a gente terceiriza a contabilidade também, a gente precisa de um contador para fazer a contabilidade. Manutenção de computador, a gente não tem um técnico para fazer dentro da empresa, a gente terceiriza, né? Contrata pessoas para fazer. Então, pequenas empresas terceirizam. Essa é a questão. Independente do tamanho da sua empresa, você já está terceirizando, né? Você não tem uma pessoa para consertar o seu computador. Você vai precisar, você liga para o seu sobrinho ali, que vai cobrar R$ 50 e vai consertar para você. Você terceirizou. Uma empresa grande vai contratar uma equipe gigante de uma empresa grande para poder fazer a manutenção do parque de computadores da empresa. Então, pode sim. Tá? Mas voltando aqui, né? Então, a gente está falando dos registros, das informações e a importância ali para a auditoria dentro das empresas, né? Então, isso é importante. A gestão de riscos dentro do negócio, então você tendo os dados direitinho, também isso ajuda ali para evitar qualquer risco ali de você não... Pandemia foi complicado, né? Mas as empresas que tinham reserva de emergência, elas conseguiam sobreviver melhor, né, do que as que não têm. Problemas de quebra de equipamentos, por exemplo. Muitas empresas não estão se planejando para isso. E existe, né, você pode ter previsibilidade. O equipamento ele vai quebrar. A gente não quer que quebre, mas ele vai quebrar. Tá? Em algum momento ele vai quebrar. Você pode se prever com isso. Tá? Isso você precisa das informações históricas para você poder fazer essas projeções para o seu negócio. Ok? Vou falar aqui agora um pouquinho sobre o plano de contas. Cadê meu... Só me ajustar aqui no mapa mental, que é gigante. Só um momento. Se tiver mais alguma dúvida, bota aí no chat que eu estou aqui olhando. Eu comecei a falar do plano de contas, vamos falar um pouco mais dele. Por quê? Porque, como falei, o plano de contas, ele justamente é essa estrutura,
né, para a gente organizar os dados. Eu já tive clientes que, às vezes, começa a mentoria e fala, pô, como é que você faz os seus controles, né? E a pessoa tem milhares de planilhas. E eu olho e falo, olha, legal, você é uma pessoa organizada, você tem muitas planilhas, mas não está estruturado. Nada disso está estruturado, né? Então você não consegue ter relatório, você não consegue analisar nada, porque a forma que você organizou, né, que você colocou, ou registrou essas informações, não ajuda a gente a entender como é que está o seu negócio. Então, o plano de contas é uma das ferramentas que a gente usa para estruturar os relatórios dentro da empresa, né? Então, a gente exatamente faz essa classificação, agrupamento de receitas e despesas do negócio dentro de uma metodologia. E ele vai categorizar exatamente isso, né? Então, folha de pagamento, veículos, a gente vai fazendo um agrupamento inteligente, de forma que você vai fazer os lançamentos, identificando qual é a conta de cada um deles, e a partir daí você, é, identificando cada continha ali, você vai conseguir fazer análise dentro do seu negócio. Tá? Então, é uma estrutura organizada e, como falei, é utilizada na contabilidade, mas também existe plano de contas financeiro, gerencial ou orçamentário. E aí você vai categorizar cada conta. Tá? O que é venda? Venda, por exemplo, ela pode ser venda na loja, venda na internet, venda delivery, venda no atacado, venda no varejo, pode ser diversos tipos. Ah, Paulo, para mim tudo é venda, mas cada uma tem uma estratégia. Se cada uma tem uma estratégia, você pode analisar de forma diferente. Existe uma coisa que eu chamo de unidade de negócio. Unidade de negócio, teoricamente, são CNPJs diferentes. Cada vez que você tem um CNPJ, você tem uma unidade de negócio. Mas eu chego, às vezes, numa empresa pequena, que ela fala, não, eu só tenho um CNPJ. Ok, você só tem um CNPJ. Mas você tem unidade de negócio. Ela vende no atacado e no varejo. E ela nunca parou para se atentar disso. Isso também é um erro muito comum, tá? Erro que eu vejo em pequenas empresas. Às vezes ela pega, ela tem o varejo, ela entende que ela é varejista, mas ela tem uma fábrica para alimentar a loja dela. Tá? E ela não entende isso. E ela criou uma estrutura de fábrica enorme, enorme, porque é uma fábrica. Precisa de muita coisa para a fábrica funcionar. E ela fala assim, eu me dei bem, agora eu não compro com alguém, né, pelo preço caro e ganho uma margem pequena. Agora eu compro, eu não compro o produto, né? Ele vem a custo zero e eu vendo pelo preço que eu quiser. Ó, que maravilha. Nada disso. Se você tem uma fábrica que alimenta a sua loja, você pode ter CNPJ diferente ou não. Se você não tiver CNPJ, eles são empresas diferentes. Deveria ter. Mas, mesmo você não tendo, a gente separa isso. Aí você vai analisar a fábrica. A fábrica, ela vende. Mesmo sendo para você, ela tem que vender. Ela vende por que preço? Preço de custo do produto mais uma margem de lucro. Por quê? Porque é uma empresa. É uma unidade de negócio. Ela tem que ter lucro também, para poder bancar os custos dela. Só que fábrica, ela normalmente ela tem um custo, uma margem de lucro muito menor do que uma loja. Atacado tem uma margem de lucro menor do que o varejo. Por quê? Porque ela tem que dividir essa lucratividade. O atacado eu tenho uma margem de lucro pequena, porque o comércio, o varejo, vai ter que botar um dinheiro ali em cima, né, um valor maior ainda para poder vender para os seus clientes. Então não adianta o atacado vender muito caro, o comércio, o varejo não vai conseguir vender, vai ficar caro demais. Então o atacado ele divide lucro. O atacado ele ganha no giro, ele ganha no volume. Você tem uma fábrica que produz só para você, não tem volume. E aí você não tem lucro. Simples assim. Tá? Então você tem que separar esses faturamentos. Você tem que analisar as unidades de negócio de forma diferente. Então já é uma forma de você organizar o seu financeiro. Eu tenho uma empresa de automação comercial, né? E implemento sistemas na empresa. Hoje em dia eu já não trabalho mais com essa empresa, ainda tenho a empresa, mas eu não vendo, não comercializo mais o sistema. Mas quando a gente implementa um sistema numa empresa, uma coisa é você implementar um sistema para uma empresa que você tem uma loja. Outra coisa é você implementar um sistema para uma empresa que tem 2 lojas, 3 lojas, 4 lojas, que eu chamo de multiloja. Né? Por quê? Quando você tem uma loja, você vai fazer todo o cadastro de produto, precificação, estratégia de vendas, tudo mais. Quando você vai abrir uma segunda loja, a facilidade é incrível, porque você já tem tudo pronto. Se você tem um sistema, está na nuvem, né, que todo mundo consegue acessar, olha que maravilha, você basicamente cadastra o nome da loja. Eu lembro há muito tempo, né, quando eu estava só trabalhando com a empresa de automação,
E tinha vários clientes, clientes com várias lojas, né? Eu tinha um cliente grande, interessante, que ele comprou uma rede de lojas de uma vez só. Era uma rede pequena, 5 lojas, mas ele comprou as 5 lojas de uma vez só. Ele falou, Paulo, eu comprei, cara, mas ó, até o final de semana eu preciso desse sistema, porque o cara vende com os preços lá dele e tal. Os produtos são iguais aos meus, mas eu quero trabalhar com o meu cadastro de produto, com a minha margem de lucro e tal, senão eu vou perder dinheiro. O cara quis vender justamente porque ele não estava tendo resultado, mas eu tenho minha estratégia, eu sei quanto que eu tenho que vender. Então, até o final de semana eu já mudo o letreiro e tal, mas eu preciso que você mude o sistema nas 5 lojas. Quanto tempo você vai fazer isso? Eu falei, amanhã está pronto. Olha, como assim? Tão rápido? É, tá tudo na nuvem, eu só vou cadastrar os CNPJs, cadastrar os usuários do sistema, e as outras lojas vão ter acesso ao sistema, e dar um treinamento na loja ali. Isso é muito rápido, isso tudo é muito rápido. Implementa o sistema num dia, e depois é mais um ou dois dando treinamento, e depois suporte. E ele ficou abismado ali, porque de tão rápido que foi o processo. Quando a gente tem várias lojas, a gente tem o que a gente chama de ganho de escala. Eu tenho até vídeo aqui no canal falando sobre isso, né? Quando você, às vezes você tem uma loja, você fala assim, caramba, essa loja aqui, e você quer sugar tudo daquela loja. Você quer que ela dê o maior lucro possível. E talvez, assim, não dá, porque o negócio não tem jeito. Aquilo ali não vai faturar mais do que aquilo, a lucratividade é aquela ali mesmo. Mas você quer mais para a sua pessoa física. Por que você não abre a segunda loja? Ah, Paulo, é uma trabalheira danada ter uma loja, ter 2 lojas é o dobro do trabalho. Não é o dobro do trabalho. Pelo contrário, quando você entrar na segunda loja, você vai ser forçado a organizar um monte de processo, porque senão realmente você surta, né? 2 lojas, como é que você fica em 2 lojas ao mesmo tempo? Você começa a organizar processo, né? Nesse momento, inclusive, muitas vezes você já não vai nem mais para a loja, você fica de casa trabalhando, porque são 2. Vai fazer o quê? Vai trabalhar em qual? Você vai trabalhar em uma, você vai ficar em casa e você vai ficar gerenciando o negócio. Aí você cria processos para gerenciar 2. Então, você tem grande escala, o sistema é o mesmo, né? O marketing é o mesmo, tem uma série de coisas que é o mesmo para as 2 lojas. Então, você distribui, né, os custos, eles são mais diluídos. Quando você vai à terceira loja, dilui mais ainda, o site é o mesmo, o marketing é o mesmo. Então, à medida que você vai ampliando, isso tudo vai diluindo. E você vai se afastando mais ainda, você vai botando gente para poder te ajudar nesse gerenciamento do negócio. Essa é uma história aí que é importante, essa coisa do ganho de escala, né, quando você tem várias unidades de negócio. Outra coisa importante, né, no plano de contas é que ele vai te dar padronização. Ele vai te ajudar a padronizar essas despesas. É como eu falei, não dá para criar uma conta outros, né? Então você padroniza. E aí, o que vai acontecer? Você, seu funcionário, todo mundo que for usar esse plano de contas, vai categorizar as coisas da mesma forma. E com isso você consegue analisar melhor seus relatórios financeiros. Então, por isso é importante aí a padronização. Tá vendo como tem formas de você melhorar a sua empresa, melhorar o seu negócio, que às vezes você não parou para ver? Ah, Paulo, é só isso aí? Não, não é só isso, né? Eu tenho cliente que já está comigo há mais de 3 anos, né? E a gente continua sempre trocando ideias e aprendendo coisas novas. Porque o cliente ele está estudando, ele está aprendendo, só que eu também estou, né? E eu só faço isso, né? Eu só faço a parte de gestão financeira, gestão empresarial, processos, gestão de pessoas. Essa é a minha praia, né? Então, eu estou sempre estudando sobre essa parte. O cliente está estudando isso e outras coisas para poder manter o negócio dele. Então, o cliente está evoluindo, mas eu estou evoluindo muito mais rápido. Então, eu estou sempre trazendo coisa nova. Então, tem cliente que fica comigo ali, a gente tem contrato de manutenção mensal, e a gente está sempre ali tocando. É um executivo dentro de uma empresa, sempre você precisar pagar um executivo, um preço muito mais barato. Hoje em dia, a pandemia permitiu isso, né? A gente poder trabalhar aí pela internet, ficou muito mais fácil, né? Então, a gente consegue aí atender o Brasil e o mundo, né? Já tive cliente fora do Brasil também, em que a gente consegue dar esse suporte, né, brasileiros principalmente, que vivem fora do Brasil, eu consigo dar o suporte, né, por causa da internet. Então é importante, o plano de contas te ajuda nessa padronização também. Ele é a base, né, o plano de contas é a base para que você gere os relatórios, são fluxo de caixa, demonstrativo de resultado do exercício, demonstrativo de resultado operacional, são vários relatórios que a gente tem na gestão que são complicados para quem nunca fez, mas falei, eu entrego isso pronto na minha mentoria, né? E no curso também, tá? Eu tenho vários relatórios prontos ali no curso. E aí eu entrego esses relatórios prontos e você vai só fazer análise de como está a sua empresa. Mas para isso você precisa estar organizado num plano de contas, né?
No curso eu explico direitinho como é que faz para criar o seu plano de contas de forma personalizada. Você termina ele ali com uma planilha já pronta, certinho ali sobre o plano de contas da sua empresa. O plano de contas permite essa escalabilidade, como eu falei, né? De você conseguir crescer ali o seu negócio. Então, o plano de contas ele tem que ser flexível, né? Porque são muitas situações dentro de uma empresa. E aqui, assim, quando a gente cria um plano de contas, a gente não pensa em fazer um plano de contas perfeito, ele vai ficar enorme, e você vai ter dificuldade de classificar as coisas, e nem fazer um plano de contas muito simples, de forma que não te dá as respostas. Se você agrupar demais as coisas, você não vai ter resposta, você não vai saber onde é que está o problema. Então, a gente tem que organizar isso da forma perfeita, né? A gente faz do jeito certo para poder você ter os relatórios financeiros da sua empresa. Se for um plano de contas contábeis, existe norma hoje, né? O Brasil tem norma sobre a criação do plano de contas contábeis. Já o plano de contas financeiro orçamentário não tem norma. A gente aproveita as boas práticas do plano de contas contábeis, tá? Mas não segue tudo ali, porque a forma que a contabilidade olha para os números é totalmente diferente da forma que a gente olha a nível financeiro. A financeira é muito mais simples. A contabilidade é muito útil para empresas de lucro real, lucro presumido, até porque é uma obrigação, né? É a obrigação de toda empresa ter contador e analisar seu negócio de forma contábil. Mas o pequeno empresário, a depreciação de bens, ativo, passivo, circulante, isso tudo, não tem tanta influência no negócio que vai te ajudar tanto ali naquele momento. É preferível você ter relatórios mais simples que você consiga avaliar e ver resultados mais rápido. Não que você não precise desses relatórios, a contabilidade tem que gerar esses relatórios. Mas a dificuldade na análise deles acaba sendo um problema para o microempresário, para o micro e pequeno empresário. Quando a empresa cresce, você já chegou ali no faturamento na casa dos milhões, você vai acabar tendo que aprender um pouquinho de contabilidade também, porque você vai ter que entender que às vezes a sua empresa não teve um lucro aparente, mas em patrimônio você cresceu, né? Você conquistou várias lojas, comprou muitas máquinas e tal. Então entra a parte de patrimônio. Aí sim, depreciação, isso tudo vai fazer uma diferença, mas empresas menores não faz tanta diferença. Agora, já tive empresas de mercado conhecidas no Brasil inteiro, empresa que está no Brasil inteiro, me chamou para fazer. Paulo, eu não consigo ter lucro. Vamos lá. E aí, plano de contas financeiro orçamentário para mostrar para a pessoa por que não está tendo lucro, porque ela não entende de contabilidade. Não importa quanto dinheiro ganha. Ele não entendia de contabilidade. Eu fui lá e mostrei para ele onde estava o problema. E aí, tá, agora eu entendi. Né? Então, o plano de contas te ajuda nessa simplificação. E quando a gente fala de se compartilhar essas informações com funcionários, setores, empresas ou até outras lojas, quando você tem isso padronizado também, organiza a empresa. Quando a gente fala de você é empresário, né? A gente, normalmente, quando eu falo com o meu cliente, ele fala normalmente que ele é empreendedor. Eu sou empreendedor. O cara fatura 500 mil por mês e diz que é empreendedor. Fatura 1 milhão por mês e diz que é empreendedor. Fatura 30 mil por mês e diz que é empreendedor. Pessoal, empreendedor todos nós somos. Isso que a gente tem que entender. Só que nós somos empreendedor e nós somos empresários também. Tá? Nós somos as duas coisas. O que é o empreendedor? Empreendedor é aquela pessoa que tem ideias, criativa, que mete a mão na massa. Isso é um empreendedor, que gera inovação dentro da empresa. Isso é um empreendedor, ele é extremamente útil. Né? Inovação, por exemplo, é o que distancia você da concorrência. Mas quem é o empresário? Empresário é aquele que sabe fazer gestão, ponto. Né? Quando eu parar para analisar, por exemplo, a gente não sei se já acompanhou algum filme de cantor, né? Cantor famoso, ou até um jogador de futebol também, que fala assim: o fulano precisa de um empresário. Né? O que é um empresário? É a pessoa que sabe fazer gestão. Né? Você pega um cantor, né, que canta ali em barzinho, mas você vê que tem potencial, você começa a ofertar as músicas dele na rádio, na internet, no Spotify, começa a fazer show, não sei o quê. Quem tem a visão de empresário, né, consegue fazer essa pessoa crescer muito. As empresas também são assim. Mas você é empresário, querendo ou não, você é. Você pode ser um bom, um médio, né, um excelente empresário, ou um empresário ruim também. Então você precisa aprender gestão de qualquer forma. Michael Gerber fala sobre isso, né, um consultor americano, especialista em pequenas empresas, ele fala sobre isso, né, que os empresários, às vezes, os empreendedores, eles acham que isso tem que ser muito técnico. Eu tenho que ir lá, limpar o chão, varrer, vender, comprar. Isso aí acaba tomando muito tempo do dono da empresa,
né, com essas coisas mais técnicas. O empreendedor, ele tem muita ideia o tempo todo, também entende demais, acaba atrapalhando o negócio. Ele tinha que ser mais empresário, vestir mais o chapéu do empresário, porque quem sabe fazer gestão do negócio. Bom, você está aqui assistindo essa live, né, então você está querendo aprender mais sobre gestão, para poder realmente fazer sua empresa ter mais lucro. Então você está sendo um empresário nesse momento. Você está vestindo o chapéu do empresário, né? Você não está ali varrendo o chão da sua empresa, nem fazendo pão na padaria. Então você não está sendo técnico, você está sendo empresário. Toda vez que você aprende gestão, você é empresário. E quem é empresário? Empresário é aquele que dá a direção do negócio. É para cá que eu quero ir. O empreendedor, ele traz as ideias, né? Mas quem diz a direção é o empresário, é esse papel de empresário. Então, ele é importante, né? E aí, o plano de contas te ajuda nesse processo. Com um plano de contas organizado, você consegue ter consciência na tomada de decisões dentro da sua empresa, fica mais fácil de você analisar os números e poder tomar as decisões dentro do seu negócio de uma forma muito mais fácil, muito mais simples, né? Porque está ali, né? Antes, como eu falei, existem os dados, que são números soltos, aleatórios, e informação, que é o relatório pronto, que te diz exatamente o que está acontecendo com a sua empresa. E o plano de contas, ele contribui para uma gestão financeira eficiente. Não tem como fazer gestão financeira sem ter um plano de contas. Não tem como. Tá? Muita gente, inclusive, faz muita confusão entre controle de caixa e fluxo de caixa. Controle de caixa, não necessariamente você precisa ter um plano de contas. Depende do seu controle. Você pode fazer um controle de caixa a nível de PDV, que é o ponto de venda, que é onde você recebe dinheiro ali, o caixa da sua empresa, né? Se você fizer um controle de caixa ali, não tem nem plano de contas. Você tem... As operações são entrada, saída, sangria, entrada de operador, saída de operador, fechamento de caixa, abertura de caixa, são as operações, não é um plano de contas. São operações que você faz no seu caixa, isso é controle de caixa. Existe um outro controle de caixa que você vai registrar as informações dentro de um plano de contas. Já o fluxo de caixa ele é uma projeção disso. Né? Ah, Paulo, mas o controle de caixa não está fazendo entradas e saídas? Tá, ok, mas você não consegue. O fluxo você projeta tudo. O controle de caixa, você vai ter visão de futuro das receitas e despesas que já estão previstas. O cliente comprou em 10 vezes, está lá uma receita prevista. Já o fluxo de caixa, eu quero fazer projeções. Eu quero projetar isso ao longo dos meses. Então, isso aí que é importante para mim. Né? Então, tem que entender essa diferença entre controle de caixa e fluxo de caixa. Então, vamos lá. Controle de caixa é uma coisa, fluxo de caixa é outra, planejamento orçamentário é outra, e depende do plano de contas também. O que é o planejamento orçamentário? Paulo, sou pequeno. Tem sempre que alertar isso. Eu sou pequeno, eu não faço planejamento orçamentário. Não faz? Por isso não vê resultado. Né? Depois do momento que você tem um fluxo de caixa, é muito fácil fazer planejamento orçamentário. E aí o planejamento é o seguinte: você sabe exatamente quanto que você vai faturar daqui a 6 meses. Porque você tem sua experiência de faturamento dos últimos anos. Você sabe a sazonalidade do seu negócio, analisa a tendência da sua empresa, se ela está crescendo, se está caindo, se está estável, faz uma projeção. Ok? Projetou o faturamento. Bom, a primeira coisa que você tem que analisar é isso que você queria daqui a 6 meses? Talvez não. Talvez você fale, Paulo, eu quero faturar mais. Normalmente as pessoas querem mais, ninguém quer menos, né? Ninguém quer menos nem manter. Ah, eu queria faturar mais, mas eu não sei como. Tá, calma. Primeiro você bota. Bota lá o número. Projetou. Ok. Quando você fatura mais, você não gasta mais? Depende, aluguel não, Paulo. Ok. O aluguel, as despesas fixas, elas se mantêm, são diluídas quanto maior o faturamento. Mas os custos variáveis? Fornecedores, comissões, impostos, isso tudo vai acompanhar. Ok. Então, se você fatura mais, você vai ter que comprar mais mercadoria também. Quanto de mercadoria eu compro? Esse é o macete. Essa é a sacada, entendeu? Isso é a gestão financeira. Tá, Paulo, beleza. Eu projetei lá 50 mil a mais de faturamento, eu vi que eu vou comprar mais mercadoria. Mas como é que eu vou faturar 50 mil a mais? Marketing. Simples assim, marketing. Você vai investir em marketing. Paulo, quanto que eu vou investir em marketing? Gestão financeira. A gente vai estabelecer quanto você tem que fazer investimento em marketing para você faturar 50 mil a mais. Não existe empresa que cresça hoje, né? Nunca existiu empresa que cresça sem investir em marketing. Né? Tem que investir em marketing. A gente deveria, o marketing, o ideal até, seria que você fizesse em marketing investimentos que conseguissem garantir o seu ponto de equilíbrio. E a pior coisa que tem é não ter dinheiro para pagar as contas, certo?
Ponto de equilíbrio é aquele momento que você não ganha, não tem lucro, mas que você consegue pagar todas as suas contas. Se você conseguisse só através do marketing, todo o outro faturamento que você já recebe aí sem marketing nenhum, ele geraria somente lucro para o seu negócio. Então, essa é uma coisa que você tem que analisar. É uma forma diferente de pensar, né? Você tem que entender isso para você poder ter lucro na sua empresa. Então, você projetou um crescimento no faturamento. Você vai fazer marketing, vai fazer investimento de marketing, vai comprar mercadoria, vai contratar gente para poder suportar esse aumento no faturamento. Isso se chama planejamento orçamentário. Eu planejo o orçamento da minha empresa. Tá? O planejamento orçamentário tem nada a ver em fazer um orçamento para o cliente. Planejar o orçamento é a verba, né? É o dinheiro que você tem para investir no seu negócio ao longo dos próximos meses, né? Ou pelo menos um ano. Você vai projetar isso para a sua empresa. O plano de contas facilita também essa auditoria, porque fica padronizada, né, as informações. E dependendo ali né, se você está usando várias lojas, vários sistemas, ele também facilita essa integração entre sistemas. Ele é fundamental para te ajudar a fazer análise de lucratividade. Tá? O plano de contas é fundamental para isso, para você entender a lucratividade do seu negócio. E né, não tem como você analisar uma empresa sem ter um plano de contas. Não existe outra coisa. Uma vez eu vi uma situação, um cliente assim, fatura bem, fábrica, inclusive, né? E falou, não, Paulo, que eu estou calculando o preço de custo, aí eu coloco o custo variável, as despesas fixas e não sei o quê. Eu falei, isso pode ser um método de calcular a sua precificação, mas no seu caso talvez não seja a melhor forma de fazer isso, né? Então a gente tem uma outra forma de fazer e a gente precisa de um plano de contas que a gente tem que entender a estrutura de custo da empresa e a precificação depende do giro, depende da estrutura, depende de uma série de coisas. Que eu estava falando de orçamento, né? Só o mapa aqui, ele às vezes fica meio rebelde e não abre. Também o mapa é gigante, né? Já estou falando aqui há um bom tempo, 1 hora e meia já de live. E firme e forte. Falar aqui um pouco de orçamento. Como falei, né, o planejamento orçamentário é justamente essa projeção de receitas e despesas aí dentro da sua empresa. Ele te ajuda a controlar as despesas, né? Porque se você sabe quanto que você vai gastar, você também pode controlar melhor aí as suas despesas. Ele te dá previsibilidade de receita, né? Porque você projeta e aí você faz esses investimentos em marketing para você prever isso. E ele é muito importante para o estabelecimento de meta. Meta é outra coisa que todo mundo tem que ter bem estabelecido nas empresas. Então, existe um modelo, vamos dizer assim, que é o SMART, né? Que vem um acrônimo vindo do inglês e que em português a gente é uma validação da meta. Então, toda meta ela tem que ser específica, mensurável, alcançável, realista e orientada ao tempo. Muita gente traça a meta sem ter uma data, por exemplo. Então, não está orientada ao tempo. Eu quero dobrar meu faturamento. Então, primeiro, dobrar não tem um número, né? Não é específico, nem é mensurável, né? E aí acaba não sendo alcançável, nem realista, e não tem uma data, então nem está dando tempo. Então você tem que pensar, não, eu quero aumentar meu faturamento em 20% para que ele chegue a 150 mil, isso está dentro da realidade da minha empresa, né? E isso nos próximos 6 meses. Aí você tem uma meta validada no Smart. Então, o planejamento orçamentário é isso, para você poder fazer essa projeção e criação de metas para o seu negócio. Sem meta, a gente não vai chegar em lugar nenhum. E ele vai te ajudar na tomada de decisão da sua empresa. Tá? Então, você vai tomar as decisões baseadas exatamente nesse planejamento orçamentário.
Depois que a gente faz o planejamento orçamentário, é só seguir, você já tem um mapa. É só você seguir o plano e você ir ali corrigindo, né? Porque nenhum plano resiste ao campo de batalha, fazendo as correções necessárias para você ter mais lucro na sua empresa. Ele te ajuda nessa previsão de identificar problemas, né? Porque você já tem os indicadores, então você já sabe quais são os indicadores certos ali para o seu negócio, o que você tem que monitorar dentro da sua empresa. E te ajuda ali na priorização de recursos do seu negócio. Bom, já estamos aqui já 1h30 aí praticamente nessa live. Mais uma vez agradeço aí a sua atenção, a sua audiência. Se você quiser dar um pequeno passo para você organizar a sua empresa, aqui na descrição do vídeo tem um link para o curso Gestão Financeira Empresarial do Zero. Clica lá, está com valor promocional, aproveita e começa a organizar a sua empresa aí de uma vez por todas. Se você quiser dar um passo um pouco maior e você quer minha ajuda para um acompanhamento pessoal exclusivo, também na descrição do vídeo tem um link para o formulário de aplicação da minha mentoria Lucro ao Máximo. A gente analisa com muito carinho todas as respostas, minha equipe analisa. E se o seu negócio estiver alinhado ao meu propósito, eu vou entrar em contato com você, marcar uma reunião e te explicar como é que você pode ter resultados aí incríveis. Aproveita e dá uma olhada aqui na descrição, tem um linkzinho assim, depoimentos. Dá uma olhadinha, para você entender um pouco melhor sobre o meu trabalho. Ok? Obrigado, um grande abraço, sucesso!